para a nossa última palestra com o tema RPPS, principais achados e aspectos práticos, resolução número 01/2025 TCAL, convidamos John Kevin Pereira de Santana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kevin, né? Acho que foi anunciado. Kevin Santana, sou auditor de controle externo lá do Tribunal de Contas do Estado. Eu trabalho na DEFASENF, que é a diretoria que fiscaliza a administração indireta. Hoje a gente está trabalhando basicamente com RPPS, no primeiro momento. É o que a nossa expertise tem evoluído mais no RPPS. Quem aqui trabalha com RPPS? Tem algum dirigente de RPPS aqui? Bem? Não sei se vocês tiveram a oportunidade lá de ir no encontro de Penedo também. A gente trouxe uma questão mais de legislação. A 01/2025 estava um pouco... tinha acabado de sair do forno, né? Então a gente foi lá conversar com vocês. E hoje a gente vai trazer um aspecto mais prático aqui. Vai trazer os achados que a gente tem encontrado lá na diretoria, alguns controles que a gente está implementando também, algumas coisas que também vão ser cobradas no decorrer do ano, no decorrer do próximo ano, mas que é importante que, nesse papel pedagógico do tribunal, de estar alinhado com a gestão de vocês para que a gente melhore a gestão do RPPS, para que a gente converse sobre isso, para que vocês estejam prontos, né? Já em coisas que a gente já está cobrando e no que a gente vai vir a cobrar, tá bom? Então vamos lá. A ideia aqui foi trazer 9 achados que a gente julgou mais importantes para conversar com vocês sobre eles e dar uma breve introdução, né, sobre o contexto que isso está acontecendo, né? Então, o que é RPPS? Importante para a gente é que ele é um patrimônio coletivo dos servidores e que é um compromisso fiscal do município, né? Então o município ele segura o risco, né? O ente ele vai segurar o risco do benefício que já é um benefício definido, né? É o tipo de benefício que a gente trabalha no RPPS. Então é um compromisso fiscal do benefício do município e isso é muito importante porque as boas práticas, a boa gestão, o comprometimento do ente também com o recolhimento certinho das contribuições vai impactar nesse ente de forma direta, né? Porque se a gente não consegue atingir o equilíbrio atuarial, financeiro e etc e tal, o ente vai recorrentemente estar sendo prejudicado, não conseguindo trabalhar esses recursos com políticas públicas, o que vai atrapalhar a gestão não só do RPPS, mas também do ente, né? Tem a importância também do RPPS para o servidor que vai se aposentar, independente também da questão do impacto no orçamento, mas que tem que ser garantido para o servidor. Lógico, o ente vai garantir esse pagamento se o RPPS não tiver condições, mas a ideia é que não precise chegar nesse estado, né? Eita, peraí, calma. A importância da boa gestão, que vai evitar lá no futuro que o município tenha que custear 2 folhas. A gente vê alguns casos desses em alguns órgãos hoje, na Irlândia, né? Pessoal fala na Irlândia. Enfim, aqui em Alagoas não, mas tem essa questão do município ter que custear 2 folhas de pagamento. E a transparência no RPPS, né? Eu sou de um grupo lá que são de auditores do Brasil todo, que trabalham com RPPS. Vira e mexe eu vejo lá um beneficiário, uma pessoa que vai se aposentar para o RPPS, o pessoal acompanhando os dados lá do CadPrev, acompanhando uma prestação de contas. Então é importante a transparência não só para a gente, para o Tribunal de Contas que vai fazer o controle externo, mas também para quem é beneficiário do sistema, para quem vai se aposentar, para quem está preocupado se o RPPS terá estabilidade, se ele vai conseguir entregar aquele recurso que o trabalhador está contribuindo ali para o sistema, né? Em Alagoas, a gente tem esses dados hoje gerados lá dentro do tribunal. A gente tem, eu vou mostrar para vocês, são nove achados que a gente trouxe para tratar com vocês, e dentro deles
a gente tem o controle, que eu vou dar um exemplo para vocês, mas de lá, dos controles que a gente já faz lá na diretoria, do BI, que a gente construiu, que a gente tem parceria lá com o sistema do Tribunal da parte do TI. Então, hoje a gente tem, né, 73 entes com RPPS, então 72 municípios e o Estado, 54 com o CRP vigente, né? O CRP é o Certificado de Regularidade Previdenciária, acho que vocês da área estão ambientados com esse termo, né? E apenas 9 são administrativos. É importante trabalhar essa questão do CRP administrativo. Por quê? Os CRP judiciais, quem teve a oportunidade de estar lá em Penedo, eu não lembro, acho que foi no começo do ano, não foi? Lá o evento. A gente teve também a palestra lá do Ministério da Previdência. E lá a gente conversou sobre o fato deles estarem derrubando os CRP judiciais. Então, eles já estão com essa política. Em algum momento, esse CRP pode cair a qualquer momento. Você pode ter o CRP judicial e, de repente, não ter mais. E já está caindo, né? Boa tarde. Todos os CRPs judiciais estão caindo, tá certo? Mediante um município de Pernambuco, né, que ele entrou na Justiça Federal, pleiteando um CRP judicial. O juiz ele indeferiu, cassou todos os outros com base na formação que foi deferida pelo STF, né? O STF reconheceu que era ilegal manter o CRP judicial, né? As pessoas entravam na justiça pedindo porque ele era regrado por uma portaria. A partir do momento em que ele passou a fazer parte da emenda constitucional 103, onde está regrado numa lei, tá certo? Aí ninguém consegue mais agora, aí está caindo todo mundo. A da renta aqui já caiu. Já. E no Ceará, é a bola da vez agora, toda semana cai 7, 8, 7, 8. Tá pau. Então, é importante a preocupação em tirar esse CRP administrativo, né? Hoje a gente tem esses dados lá no CadPrev, no BI da gente. 15 entes aderiram ao Progestão. É importante a questão do Progestão, porque tem a questão das despesas administrativas que são aumentadas em 20%. A gente vai conversar também sobre as despesas administrativas e a questão do Progestão. 47 entes estão inadimplentes aí, com pelo menos um DIPR aí de pelo menos um dos bimestres, tá? A gente faz esse controle lá também, a gente está executando esse controle. É importante que o DIPR, o DAI, são as demonstrações voltadas para previdência que vocês têm que entregar ao CadPrev, né? Então isso já está regulamentado em portaria. Isso a gente tem na resolução da gente também, que a gente vai utilizar isso, eu digo a diretoria, utilizar como insumo nas nossas análises. Então, a gente está monitorando inicialmente e vai notificar vocês, vai informar a vocês que vocês não estão entregando esses dados, porque tem 47 dos 73 que tem entes, 47 não entregaram pelo menos um desses demonstrativos e já passou o prazo desse, tá? Mas é importante entregar ainda. Então a gente ainda monitora quem não entregou do primeiro bimestre, quem não entregou do segundo. Tem uma tabelinha lá, tem um BI que a gente consegue puxar isso de uma maneira bem rápida e simples. Vamos lá. Bem, importante falar sobre essa resolução é que ela enseja a irregularidade de contas, tá? Então, a gente está falando de uma conta de gestão, né? Lá na diretoria a gente faz a fiscalização da administração indireta. Então, a gente está falando de um julgamento de contas de gestão e é o próprio tribunal que julga essas contas, tá? Não é como na conta de governo, que quem vai, no final, né, quem vai chegar lá no legislativo. No caso da gente, é a gente que vai julgar essas contas. Então, o descumprimento dessa resolução gera irregularidade das contas. Ela entrou em vigor esse ano, foi logo no começo desse ano, e ficou estabelecido que os municípios terão um ano para se adequar. Mas vale ressaltar que tudo que tem nessa resolução já é normatizado em outras legislações. Tá? Já está tudo lá na nossa
super portaria lá na 1467. Então, eu não sei se tem algum item ali que não está na portaria, mas, sei lá, 95% já está lá, a gente já pode pedir há um bom tempo. Então, tem coisas que a gente está adequando, mas tem coisas que a gente já pede, que a gente já está olhando na prestação de contas de vocês. E, enfim, vamos olhar os achados. Boa tarde, gente. Meu nome é Mário Sérgio, eu faço parte da diretoria também, na qualidade de diretor, né? Eu não sou, eu estou diretor. Veja bem, quanto a essa parte das irregularidades de contas, o não envio da documentação correta vai ensejar o quê? Primeiro efeito, eu gosto de falar muito no português bem rasteiro, vamos deixar o acadêmico um pouco de lado, como o nosso amigo João, ao qual eu aprendo muito com ele. Veja bem, é feita uma auditoria documental, vamos chamar assim. A documentação que vocês nos enviam, Kevin, o auditor e os outros, eles fazem a primeira auditoria, nos papéis ali. Constatando a irregularidade de conta, o que é que vai ocorrer? O gestor vai ser notificado, Ju. O gestor é notificado e ele tem um tempo para fazer sua defesa, a defesa prévia. O auditor, acatando ou não esta defesa, se ele acatar, perfeito, se ele justificou corretamente. O não acatamento é o que já está começando, a gente já está fazendo uma seleção, vai ensejar em quê? Numa auditoria. A auditoria in loco irá à equipe, ao município, para fiscalizar o RPPS. Aí daí a importância de quê? Como o nosso colega Tiago falou, um controle interno eficaz, porque às vezes o gestor do RPPS ele está sozinho. E como o nosso amigo João sempre diz, e eu aprendi isso com ele, que é o CPF, né, João? Está em jogo? É o CPF do gestor que está em jogo. E dá problema, pode dar problema sério. E o RPPS, o gestor, ele está manuseando vida. Porque vai mexer com o bolso do servidor aposentado, do pensionista, da pensionista. Então, se nós não realizarmos uma fiscalização eficaz e eficiente, que não é função nossa, do Tribunal de Contas, que já foi explanado aqui, punir ninguém, a gente orienta, mas há aqueles casos que não tem mais o que fazer, não é, Kevin? A gente tem que partir para a auditoria e solicitar essa auditoria. Então, a gente pede aqui, solicita aos gestores, a quem faz parte do RPPS, manda essa documentação correta, revisa essa documentação para sair tudo certinho, direitinho, para não ocasionar isso daí para a gente. Porque a gente não faz isso com boa vontade, não. A gente não faz, não é, Kevin? Não é bom a gente fiscalizar. Não é bom, mas é a nossa função. Viu? Aí eu solicito, só isso daí, manda direitinho as contas. O objetivo é a gente conseguir a boa gestão, né? De estar junto para trabalhar nesse aspecto. Bem, vamos lá. Primeiro achado. Eu quis falar logo do relatório de controle interno, que a gente olha lá, até para fazer um link com a palestra anterior. A gente tem um item dentro da instrução normativa que é especificamente de RPPS. Então, a ideia, são 5 itens lá que a gente tem dentro da normativa. Isso aqui é um exemplo do quadro que a gente utiliza dentro do nosso relatório de prestação de contas. Então, quem recebeu prestação de contas no ano passado, quem receber esse ano, provavelmente vai identificar esse item lá eu acho que é o último item do relatório, porque lá a gente está analisando conta de gestão, né? Isso aqui seria do controlador interno, né? Que também assina os documentos, mas que é importante para a gente. Ele é um direcionador, na verdade, o relatório de controle interno, né? A gente dá uma olhada lá, faz, pô, isso aqui é um ponto que é importante dar uma atenção, não é? E é importante que tenha, que exista esses pontos aí. É o que a gente espera que tenha lá. Eu sei que não está dando para ver aqui, mas no item, que foi mais a título de exemplo. Mas nesse item lá da nossa instrução normativa 03/2011, tem um item específico de RPPS. Então é importante que vocês deem uma olhada, quem for o controlador interno, quem for do Conselho Fiscal. Esses itens aí são os itens fundamentais para a gente estar analisando aí, para a gente estar sendo. Isso aqui foi um exemplo real, tá?
a controladora entregou todos esses pontos, menos o quarto ali. A gente não identificou esse controle no relatório, no parecer dela de controle interno. A gente não está indo olhar se eles fazem esse controle. A gente está querendo ver esses itens inicialmente no relatório, falando alguma coisa sobre esse item, se está sendo acompanhado o cálculo, se está sendo realizado calculatorial, o recolhimento foi acompanhado. Então, são essas situações que eles abordam aqui nesses 5 itens aí da nossa instrução normativa. Falou uma palavrinha bem importante para quem trabalha com regime próprio, que é repasse, né? Recolhimento. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Quem é de RPPS aqui, por favor? Levanta a mão aí. Obrigado aí pela presença. Ó, se tem uma coisa que os gestores de RPPS têm muito... porque todo mundo me conhece aqui. Mais conhecido que bolacha. Olha, é o seguinte. Se tem uma preocupação que todo gestor de RPPS tem, é exatamente com o repasse, né? E sempre quem leva a lapada é o gestor do regime próprio, que não tem responsabilidade nenhuma com o repasse. Ele recebe o repasse. E quando ele recebe o repasse, ele faz os pagamentos. Sem receber o repasse, não tem bom, porque ele não é Jesus para fazer milagre, né? Aí o que acontece? Eu ouvi falar que o tribunal tem uma resolução que a partir de para o ano, né? Aqueles prefeitos que não estiverem repassando vão ter as contas deles sem ser aprovada. Procede essa informação? Tu tem conhecimento? Tenho. De que se na próxima, para 2026, o não repasse vai ser motivo de não aprovação de conta dos prefeitos? Veja bem, boa tarde. 2026, né? O não repasse ele já é uma irregularidade, né? Por si só já é uma irregularidade. Você afirmar peremptoriamente que vão ser rejeitadas, isso aí é uma afirmação, porque isso tem um trâmite, né? A instrução processual na diretoria, ele passa depois, né? Pelo Ministério Público e nenhuma dessas etapas são vinculantes. O técnico pode instruir o processo com as irregularidades, opinando pela rejeição das contas, ela vai para o Ministério Público, terá o parecer do Ministério Público, que não é vinculante igual o resultado da opinião do técnico. Por sua vez, ela vai para o gabinete do conselheiro relator, que é o juiz do caso, que vai ao pleno. Aí, nesse trâmite, a gente não pode afirmar, né, o que vai acontecer. Mas a irregularidade, eu acho que já preocupa, né? Se opinando o técnico pela irregularidade, agora não podemos afirmar. Eu acho que é temeroso a gente afirmar, certo? Hoje, na conta de governo, você já tem que o pessoal, não sei se tem gente em governo aqui, acho que tem, já tem que mandar eles já mandam uma tabelinha lá para preenchendo se fez a contribuição e tal, mas realmente é um trâmite muito longo. O que a diretoria pode fazer é realmente apontar essa situação, né? Pessoal, existe uma associação chamada Tricom, que ela congrega os tribunais dos diversos estados, né? E eu acho que essa associação, cada dia que passa, ela está sendo mais importante. Porque é através da conversa que você consegue resolver os problemas. Não adianta ficar com o meu problema só para mim, certo? Eu tenho que ver aquele que é bom do outro lado para eu copiar. Não tem que reinventar a roda. Então, por exemplo, aqui bem pertinho da gente, em Paraíba ali. O tribunal deles tem um processo chamado alerta. Todo mundo tem, né? Os tribunais têm. Só que quando o cara informa para o tribunal, através do CIAP dele lá, né, o que faz a transferência das informações, que não houve o repasse para o RPPS, eles já entram com alerta para o município. Porque é o seguinte, esse nome TCE, bicho, ele é muito respeitado. Onde ele bate, a negada tem um medo da porra. Aí o cara vai receber uma mensagem de um danado que é o secretário do SPREV, que ele não repassou. Ele já sabe que ele não repassou. Eu só estou somente cobrando uma coisa que ele já sabe.
Mas quando vem de vocês para cá, é muito fácil. Então eu já pedi várias vezes, meu amigo, ó, abre um campozinho lá no CIAP para fazer essa pergunta. Existe em atraso contribuição? O cara marca um X. Vocês automaticamente mandam a lapada, porque vem de lá para cá. Aí é o forte batendo no forte. Agora o fraco bater no forte é difícil. Fica difícil. Bem, a gente está trabalhando nisso também. A diretoria, basicamente, a nossa diretoria, ela trabalha com a administração indireta, né? Então, quando a gente faz esse relatório, ele é em cima da gestão. Mas isso, com certeza, é um tema muito importante. O RPPS vem ganhando espaço dentro do tribunal, né? Então, o repasse de contribuição é a principal renda, né? Vamos dizer assim, do RPPS. Então, isso, com certeza vai ser trabalhado, né? Vai ser trabalhado, mas aí a gente também tem que trabalhar em acordo com as outras diretorias, com o pensamento do tribunal. Isso é um processo que vai evoluir a cada dia, né? Bem, aqui o segundo achado é o CRP, né? A questão do CRP eu já falei, o seu João falou que está caindo o CRP judicial, a gente tem que trabalhar para tirar o CRP administrativo. Desde o começo do ano, o Ministério da Previdência falou lá com vocês, a gente tem esse BI lá, que esse BI dá um panorama bom para a gente, quem é que tá com o CRP administrativo, quem está com o CRP judicial. Trouxe mais a título de exemplo, mas a ideia é essa, que o segundo achado, porque o CRP ele engloba vários pontos, né? Então, se você trabalha esses pontos, se você tem um CRP administrativo, um RPPS que é organizado e consegue ter esse administrativo, já é um indício que está ocorrendo uma boa gestão naquele RPPS, né? Aqui no cantinho eu botei uma tabela de análise que a gente consegue fazer lá também dentro do BI. Então, a gente consegue analisar os itens que está faltando para cada RPPS, conseguir ter a regularidade lá do certificado e tal. É um BI bem positivo. A gente está no processo de comunicar com vocês, comunicar com o ente, né? Então, isso vai sair do papel. Talvez vocês ainda não... A gente está começando a aparecer nos eventos aqui para conversar com vocês, porque a gente quer que a gestão funcione e a gente vai começar a aparecer também para pedir, para cobrar, para notificar, para também informar a vocês que está faltando algum item, alguma coisa. Isso vai acontecer no momento próximo, tá? Terceiro item, a gente julgou importante. Eu não botei em ordem de importância esses achados, mas a compensação previdenciária foi muito ressaltada na 01 de 2025. Por quê? Especificamente por quê? Através da previdência, na verdade, é uma compensação financeira de recursos previdenciários, né, de créditos previdenciários. Então, muitas vezes, o município tem direito a receber aquele valor do regime geral, de outro regime de RPPS, mas não faz esse recolhimento. Isso é perda de receita, né? É um valor que você poderia estar arrecadando, porque você, com a compensação previdenciária, você só pode fazer pagamento de benefícios, né? Você pode pagar ou aposentados e pensionistas, mas esse recurso, porque quando o ente apresenta o déficit financeiro lá, quando o RPPS apresenta, o ente tem que fazer o pagamento, né? O aposentado não vai ficar sem receber, o pensionista também não vai. É como a gente conversou logo no começo da palestra, que é uma obrigação fiscal do município. Mas, através da compensação previdenciária, vocês podem reduzir esse déficit. Então, ou seja, seria um dinheiro a mais que a prefeitura ia ter no caixa para fazer suas políticas públicas, e vocês estão deixando de arrecadar. E aí, o que acontece? A gente tem esse item lá no CRP, que a gente analisa na nossa prestação de contas, mas na própria, eu não trouxe aqui legislação, queria uma coisa bem prática para conversar com vocês. Mas lá na 01 de 2025, ele tem 4 itens falando de compensação previdenciária. Então, assim, é para ter o registro, é para ter o contrato com a empresa, sabe? Tem que ter as informações do CADPREV, porque o Comprev recolhe essas informações do CADPREV para poder
fazer algumas análises de valores que o RPPS pode arrecadar. Então, é um item muito importante. Eu acredito que vocês têm que dar uma importância grande para essa parte da compensação previdenciária nos municípios de vocês, tá? Alinhado a isso, as informações de CAD prévia. A gente está fazendo esse levantamento, principalmente do DIPR, que a gente utiliza muito. DIPR é a demonstração que traz lá informações previdenciárias e de repasse. Tem o DRAA, que é a questão dos resultados atuariais. Então, tem que ser feito o cálculo atuarial. Geralmente, o atuário, eu acredito que coloca lá as informações no DRA. E no DRA é muito rico em informações. Então, a gente utiliza várias informações dessa como insumo para as nossas análises. Então, é muito importante que vocês enviem essas informações. Então, como a gente entendeu que um marco zero do nosso trabalho era primeiro ter as informações para a gente gerar as análises sobre as informações. Então, a gente está fazendo o controle, principalmente nesse primeiro momento sobre o DIPR. Então, esse é o BI que eu falei para vocês. Hoje, nesse campo aí de entes que entregaram, tem 19 entes que entregaram. Então, está o verdinho lá, fica o verdinho, mas também a gente puxa também a parte de quem está irregular. E tem muitos entes que estão irregulares com todos os bimestres, sabe? Então, a gente solicita que... A gente entrou em contato com a diretoria que avança no tribunal em relação à comunicação e tal, não sei o que, para a gente se comunicar com os RPPS e falar, olha, tá faltando essa informação aqui, a gente precisa e a gente vai precisar cobrar de vocês. A ideia não no primeiro momento... Você quer falar? Esse assunto de DRA, né, que envolve exatamente o cálculo atuarial, é bom que vocês tenham muito cuidado com isso aí. Tem uma máxima que diz, água mole e pedra dura, tanto bate que até fura. Então, não se canse de tentar passar para seu prefeito a obrigatoriedade dele fazer o cálculo atuarial. Todas as vezes que houver uma movimentação de salário no movimento, no município, tem que ser feito o cálculo atuarial. Ontem aqui falou um rapaz sobre licitação e ele disse que não, eu nem me lembro qual foi o nome do país, na Islândia. Lá, não acontece aqui não, só na Islândia. Eu sei que lá também não acontece de vocês. O prefeito dá o aumento, não manda para a Câmara o cálculo atuarial para saber quanto é o impacto que aquilo vai gerar na folha. Porque o grande problema nosso, eu digo nosso porque eu me considero de RPP, sai de lá, mas não tem jeito não, está no DNA. Aí o que é que acontece? Regime próprio de previdência cuida de vidas. E regime próprio de previdência não é feito um corte, que você leva o corte aqui e sai o sangue na hora. As besteiras que a gente faz hoje no regime próprio de previdência só vai estourar daqui a 10, 15 anos. Às vezes o prefeito não está nem mais lá, muitas vezes não está nem mais na política, mas a besteira que foi feita hoje, lá na frente ela vai estourar. E vai pagar quem vai pagar. Sempre a conta, só quem paga é o servidor. Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar via aumento de alíquota. Aqui mesmo, nós temos um aumento agora para os servidores da educação, tá certo? Quando você vai fazer o impacto atuarial daquilo ali, os 7% que foi dado de aumento gerou um aumento de déficit de 4%. Aí você vai olhar, porque são benefícios que o cara vai receber ao longo do tempo, daqui a 10, 15, 20 anos, tá certo? E a gente tem que passar isso para o prefeito. Então, quer dizer, mas o prefeito nem me escuta. Arruma um vereador amigo de vocês, fala para o cara, bicho, tem que chegar aqui. Quando chegar na Câmara um projeto para vocês votarem, que não tiver anexo a ele o cálculo atuarial, vocês não analisam. Devolve. É uma obrigação do município, quando mandar o projeto para lá, mandar já o cálculo junto, para saber qual o impacto que aquilo vai gerar. E se a gente ficar com medo de dizer as coisas, termina sobrando para a gente. Aí tem que falar, tá certo? Obrigado. É isso. Então, vamos para o quinto item. O envio do cálculo atuarial e DRA. Tá? A gente faz essa... A gente olha se vocês mandam e a gente olha também se está na data focal certa, né? Porque se mandar o cálculo atuarial que não foi feito naquele ano, mandar repetido, né? Não, aqui na Islândia, com certeza a gente vê algumas coisas, mas aqui
A gente nunca viu isso, né? Então é importante, o cálculo atuarial é super importante para estar analisando o déficit atuarial, equilíbrio financeiro. Então, assim, são informações muito relevantes e a gente vai precisar dessas informações. Vocês têm que ter, isso é uma obrigação. Já tem muito tempo que é obrigado a ter essa informação. Então, assim, não há do que se falar aqui, pelo menos em pedagógico. Aqui tem que ser já feito, realizado e enviado, tá? Oitavo, as despesas administrativas que eu falei com vocês. Uma coisa que é importante das despesas administrativas é porque a gente também precisa fazer o cálculo. São dois itens relevantes aqui. Tem a taxa de administração, que a gente vai calcular o quanto vocês, a partir da prestação de contas de vocês, a gente calcula o quanto vocês gastaram em despesa administrativa. E aí a gente vai lá na legislação do ente, cada ente é um ente muito específico, utiliza uma base de cálculo, utiliza uma alíquota, tem limites diferentes lá, dependendo do porte. A gente faz todo esse levantamento para cada RPPS e a gente faz esse cálculo. Agora, também tem a despesa administrativa informada na DIPR, né? Porque a gente faz a gente tem a base de cálculo baseada nas informações da DIPR. Então, se a DIPR vai com informações que não são fidedignas, vocês estão botando o nome de vocês lá. Estão botando as informações lá. Vocês estão mandando a informação para a gente também na prestação de contas. E a informação está dando muito discrepante, diferente, por que isso está acontecendo, sabe? Então a gente vai perguntar para vocês lá no relatório, falar, ó, a gente tem esse achado aqui e eu até botei como exemplo aqui, porque isso é um exemplo real de um relatório que a gente fez no ano passado e estava dando essa diferença aí na despesa administrativa da prestação de contas estava dando 554 mil e no DIPR estava dando 404 mil. Eu sei que tem algumas diferenças, mas não tem diferença suficiente para ter uma diferença tão relevante. Então a gente tem que, até para a gente entender também o que é que está acontecendo lá nas informações que vocês estão enviando para a gente. E o outro aspecto que eu acho importante aqui das despesas administrativas é que tem um 20% a mais com gasto de progestão. Eu tenho pensado bastante sobre isso, como é que a gente vai trabalhar em relação a isso, mas a gente vai precisar, se vocês passarem do teto da alíquota e for gasto com progestão, a gente tem que saber que foi gasto com progestão, né? Porque é 20% a mais com gasto de progestão, que é para o gestor certificar e tal, acho que vocês sabem disso. Só que quando a gente olha na demonstração, isso não tem uma nota explicativa, não tem um dado a mais, não tem informando ali, não tem como a gente saber que isso foi gasto com progestão. Então, Pessoal, todos aqui sabem quem é de RPPS, que foi criado um novo patamar para a progestão, que é chamado o acesso básico. Todo mundo tem conhecimento dele. Pronto. Hoje, para facilitar, é o seguinte. Quando o cara só come filé, ele acostumou-se a só comer filé, né? Aí ele não quer mais voltar para comer osso. Por enquanto, a gente vem só comendo osso. Aí eu disse para o pessoal lá em Brasília, a gente fez uma mobilização a nível de Brasil, rapaz, cria uma situação para que os caras possam entrar no restaurante e comer um pouquinho de filé. Aí ele vai gostar e não vai querer mais voltar a comer osso. Vai querer continuar comendo filé. No popular, para você ter o progestão, você tem que ter 23 itens. Aí o pessoal lá em Brasília se reuniu, viu as associações e criaram um acesso ao progestão. E você só precisa, em vez de você ter 23 itens para você poder realizar, você só precisa de 8. Então ficou bem mais fácil. Esse acesso, você tem direito a ficar com ele e não pode renová-lo no mesmo índice, né? Você tem que fazer o próximo. Aí o que acontece? Quando você faz o progestão, você resolve logo um problema de manualizar as normas. Porque hoje você chega no RPPS, quando eu visitava um colega meu, chegava lá, dava dó. O coitado estava mais perdido que segue em tiroteio. Ele dizia assim para mim, seu João, eu só sou o presidente, mas tudo que ele mandar eu assino. Você se lasca, meu irmão. Como é que tu vai assinar tudo que o cara manda?
Ele dizia assim mesmo, coitado. Então, se você faz o progestão, tudo é manualizado, está lá, as normas têm que ser feitas, como é que você tem que seguir. Então, fica bem mais fácil para você, até na hora de substituir um colega, quando substituir, o cara chega, está aqui, a cartilha é essa. O que você vai fazer é isso aqui. Então, é bom que vocês façam a leitura dessa lei que saiu em 23 de dezembro do ano passado, tá certo? Regulamentando essa criação do acesso ao progestão, e vocês vão ter direito a ter aqueles 20% ali, tá certo? De incremento na taxa. E outra coisa que é bom que vocês saibam, é que existe duas taxas de administração que você pode escolher com base na 1467. Você pode escolher sua taxa de administração com base na sua folha bruta de repasse ou na folha contributiva. É bom que vocês, antes de falar com o prefeito para determinar qual vai ser a taxa, você veja qual é a melhor para o ente. Faz pela folha bruta, vê quanto é que dá. Obviamente que pela folha bruta o percentual é menor, tá certo? Mas às vezes o menor de 2,3 sobre 100 é maior do que 3% sobre 50. Entendeu? Então, você vai ter cada macaco vai ter que estar no seu galho. Não é dizer que uma regra para todo mundo é melhor ir pela folha bruta. Não é. Tem municípios que a folha bruta dele tem poucas rúbricas. Mas já tem município que tem várias rúbricas de remuneração e entra tudo. É feito o INSS. O servidor só paga até o teto. Mas o patrão paga sobre a folha bruta do servidor. Se o cara ganhar 20 mil, ele só desconta sobre o teto. Mas o patrão tem que pagar sobre 20 mil que o cara ganha. É desse jeito que a banda toca. E essa taxa é definida pelo legislativo, né? Então, aí tem toda essa questão para vocês conversarem lá com os gestores de vocês. Bem, tá chegando ao final já, gente, tá? São 9 itens. O próximo agora. Ixi, rapaz, eu acho que era 5. Contou errado então, ali, vamos lá. Então tem mais 2 aí, pessoal. O resumo das licitações a gente pede lá na 01/2016. Isso é um item que a gente vê realmente na Irlândia, né? A gente vê esse a gente vê muito fora do padrão, tá? E não tem motivo para estar fora do padrão. A gente tem um modelo de mandar esse resumo dos processos licitatórios. Isso é importante para a gente fazer a análise das despesas, vincular algumas despesas com as licitações. Então, tem um modelo lá. Esse modelo está na resolução 02 de 2003. É um modelo antigo, mas ainda serve para a gente. Vocês botam, sei lá, 3 informações das 6 que a gente pede ali. Então, é importante que venham com essas informações. O modelo já está lá, é só preencher, tá? Então, não tem erro. Mas especificamente esse item, eu acho que, sei lá, no mínimo 70% dos relatórios que a gente fez, a gente achou a gente não viu no jeito que a gente gostaria de ter visto. E o último item é a certificação. O tribunal, ele trouxe, né, um curso da Lema já, o seu João, foi lá que eu conheci o seu João, até eu fiz o curso de certificação com vocês, com quem participou. Acho que esse curso já aconteceu umas 3 ou 4 vezes lá no tribunal, não foi, seu João? E é um curso porque é exigido, é um pré-requisito mínimo para você ser gestor de RPPS, para você estar participando lá dos conselhos e, enfim, né, uma gestão profissionalizada, com certeza vai ser uma gestão que vai impactar de uma forma mais positiva no RPPS. Então, isso também vai ser cobrado. A gente tem convênio com o Ministério da Previdência, também eles estão fazendo levantamento de dados. A gente pode pedir de vocês também a certificação o certificado da certificação, para a gente ter essa ciência, criar um banco de dados lá no tribunal, ver a questão da vigência, etc. Mas é importante que quem não tem ainda tenha. Importante não só para o gestor, mas lá na 01/2025 pede que a maior parte dos conselhos, conselho deliberativo, conselho fiscal, que a maior parte tenha as certificações exigidas. Então, o tribunal está trabalhando nesse sentido para que vocês vão lá, participem de curso e tal. Então, minha gente, é se inscrever na prova e... Tópico qual? 7? Não, então eu acho que eu só anotei errado ali, ó.
mas a ordem está certinha. Tá bom? Oi. Bem, toda vez para ter uma certificação, a gente tinha que fazer um curso, fazer a inscrição, fazer a prova, tá certo? Então, o que é que houve? Nas diversas reuniões que acontecem pelo Brasil, ficou acordado que agora tem um novo módulo de você renovar sua certificação. Então, vamos supor que você é gestor, tá certo? E tem a sua certificação A, tá? Então, se você vai continuar na sua mesma certificação, você, para renová-la, você precisa de ter 30 pontos no ano. Como é que você consegue esses pontos? Você consegue esses pontos participando dos eventos. Agora, é bom frisar que é participar do evento sentando a bundinha na cadeira. Não é o cara chegando aqui no evento, assina ali a folha e vai-se embora. Ele tem que ter, no mínimo, 80% de presença na sala de aula, senão ele não vai receber o certificado. Aí o cara, por exemplo, o cara é gestor lá financeiro. Ele vai continuar na mesma função. Se ele tiver os 30 pontos no ano, ele renova automaticamente. Não tem que marcar para fazer, tá certo? Agora, algumas instituições, elas optaram por esse sistema. A ABPEN, da qual eu faço parte, nós não optamos por ter esse sistema, porque nós achamos que não era ético a gente dar o curso e, ao mesmo tempo, a gente avaliar a pessoa, certo? Então, a gente caiu fora desse sistema. Aí tem a TOLT, tá certo? Tem outras empresas no mercado que ela vai validar a sua certificação mediante esse formato, ok? Sim, é isso. Tá. Pessoal, quem quiser os slides, ter alguma resposta também institucional, eu vou deixar o contato aqui, meu e da diretoria também, tudo institucional que vocês podem usar também em defesa, alguma coisa assim, tudo que teve aqui e outras coisas também que vocês tenham dúvida de como fazer, de como mandar, a gente vai fazer. Mas só para concluir, então, as recomendações e caminhos sugestivos. Governança e controles internos, né? O controle interno importante, aqueles tópicos que a gente já conversou no começo. O envio rigoroso dos dados ao CADPREV é bom para a gente, é bom para vocês, é bom para a transparência, é bom também para o Comprev, que vocês vão fazer o cadastro lá para estar recolhendo essas receitas que vocês estão deixando de arrecadar. E a profissionalização da gestão, né? A certificação, muito importante. Esses são os pilares que a gente está trabalhando nas nossas análises lá, no que a gente tem a ideia de cobrar nesse próximo ciclo, nesse ciclo que já passou e nesse próximo ciclo, tá? Deixo aqui o contato da diretoria, tem o meu também. Quem quiser tirar uma foto, quem quiser anotar. Se mandar alguma coisa para a diretoria, tem alguém responsável lá para dar uma olhada e também me manda com uma cópia para mim, se for alguma coisa mais técnica e tal, que a gente discute, que a gente conversa, se eu não souber, a gente analisa lá dentro e manda uma resposta institucional para que vocês também possam usar em defesa e em qualquer coisa, tá bom? Estou à disposição aí de vocês, a diretoria está à disposição. Muito obrigado para todo mundo que permaneceu aí, foi o que ainda vem.